bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda também você, minha querida amiga aluna. Vamos dar prosseguimento aqui ao nosso curso completo de informática para concurso público aqui no YouTube, sendo replicado lá no euvopassar.com.br e no beabyte.com.br. Essa é a nossa aula de número 1 do módulo de processadores de texto. Nós vamos trabalhar com programas de texto. A gente já conhece, o Word é um exemplo deles, o Writer é o outro exemplo. Nós vamos trabalhar com esses dois principais programas que podem cair em concurso público. Na nossa aula número 0, a aula anterior que você assistiu nesse módulo, essa aula é exatamente igual à aula 0 que nós vamos dar em 3 módulos diferentes. No módulo de processadores de texto, que é esse, no módulo de planilhas, que a gente já viu o Word e Excel e Calc, e no módulo de programas de apresentação de slides, que é o caso do PowerPoint e do Impress. E nós vamos ter sempre essa primeira aula, essa aula introdutória, aula 0, explicando o que é um programa, um conjunto de programas de escritório, o que é uma suíte de programas de escritório. A gente já explicou isso, as principais diferenças entre o Writer e o Calc, as principais diferenças entre o BR Office, na verdade o LibreOffice e o Microsoft Office, diferenças de interface que vão influenciar no estudo de todos os programas. Então agora a gente vai focar no programa de texto. Se você está assistindo a essa aula sem ter visto nenhuma outra do meu canal do YouTube, então já tem muita aula aqui nesse canal, youtube.com/c/info para concursos. É o meu canal, já está todo organizadinho em vários módulos. Você tem lá módulo de hardware avançado, módulo de planilhas, tudo organizadinho para você. Dá uma visita lá, tem muita aula. Ao todo já tem mais de 100 aulas lá para vocês degustarem, para vocês aproveitarem. 100 aulas eu acho que é um exagero, mas a gente vai completar 100 com esse módulo aqui, tá? Então tem muita coisa para vocês estudarem, para vocês não precisarem pagar, mas nenhum centavo nunca em curso teórico de informática para concurso público, ok? E se você quer estudar para concurso, quer estudar todas as matérias, não só informática, porque aqui no meu canal você assiste apenas informática, mas também uma informática completa para concurso, para você não precisar nunca mais da teoria, só precisar fazer curso de exercício aqui e acolá quando se aproximar de uma prova. Mas se você quer estudar mais matérias, constitucional, administrativo, português, raciocínio lógico, inglês, conhecimentos bancários, economia, etc., contabilidade, você entra aqui em euvopassar.com.br. No euvopassar.com.br você apenas investe R$50 todo mês. A partir do dia 1º de agosto de 2015, a mensalidade vai subir um pouquinho, mas você vai investir um pouco por mês e você tem acesso a conteúdo, a mais de 6.000 horas de aula de várias matérias. Para que você vai gastar R$1.000, R$500, R$600 num curso com carga horária pequena, se você pode ir pagando pouco por um mês, assistir e baixar para o seu computador um número grande de matérias, de conteúdo em vídeo para você. Se você não conhece o euvopassar.com.br, está na hora de conhecer, está na hora de investir com sabedoria as suas economias para você poder estudar e se preparar para um concurso público. Vamos lá para os programas de texto, certo? O que a gente vai ver? Eu vou tirar aqui o background e você vai ver o que está atrás de mim. O que está atrás de mim é um programa de texto, é o Microsoft Word. Está lá o Microsoft Word que muita gente já conhece, muita gente já está acostumada a utilizar o Microsoft Word, certo? Qual é a classificação do Microsoft Word? Tanto o Microsoft Word quanto o Writer, que a gente vai ver, eles são programas considerados processadores de texto. Cuidado com isso, eu quero que você preste bem atenção a isso. Nas provas de concurso hoje em dia não há muita diferença, muito preciosismo nesse conceito. Mas o conceito correto do Word é processador de texto. O conceito certo do Writer, olha ele aqui também atrás da gente, vai aparecer agora o programa Writer, né? Aqui eu estou com o Writer aqui atrás, ele também é um processador de texto. Qual é a diferença entre um processador de texto, por exemplo, e um termo que é comum você ver o pessoal usar, que é o termo editor de texto? João, eu já vi em prova dizerem que o Word é um editor de texto. Eu já vi em prova dizer que o Writer é um editor de texto. Isso está errado? Sim, isso está errado. Mas, como é que eu vou dizer? Não é um pecado tão grande chamar o Word de editor de texto. O problema é o seguinte: editor de texto é um programa que permite que você digite e apague só. Editor de texto não trabalha com efeitos, como, por exemplo, negrito, itálico, sublinhado.
alinhamento da fonte, alinhamento do parágrafo, esquerda e direita centralizado, deixa eu ver, tabelas, figuras. Um programa editor de texto, ele trabalha meramente com o texto. Um exemplo claro de editor de texto que a gente tem é o bloco de notas. Então, me acompanha aqui, eu vou aparecer um pouquinho aqui embaixo, né? Eu diminuí aqui, deixa eu ver se o tamanho está bom aqui para você. Ficou esse tamanho grande aqui, ficou um tamanho pequeno aqui. Isso aqui é para não atrapalhar muito a visualização da nossa imagem atrás, certo? Então, eu tenho aqui programas como, por exemplo, vamos dar uma olhada aqui no programa Bloco de Notas, certo? Vamos mais programas. E aqui nós temos teoricamente ele deveria estar aqui, Bloco de Notas, olha só, pronto. Então, esse programa que está aqui se chama Bloco de Notas. Este programa é um editor de texto. Por quê? Porque ele não enfeita, ou seja, só permite digitar e apagar. Ó, apagar, apagar, apagar texto. Só isso. Eu não posso aplicar um efeito de negrito aqui, eu não posso aplicar um efeito de itálico aqui, eu não posso aplicar um efeito, eu não posso alinhar o texto à esquerda e à direita. Então, editores de texto são programas simples como o bloco de notas. Permitem digitar e apagar. Processadores de texto, por sua vez, aí a gente vai para o Word, né, aqui, e você conhece o Word, eu vou dar um zoom aqui um pouquinho maior para a gente poder acompanhar mais a página e tal, pronto. Então aqui eu tenho, a primeira coisa que acontece é que, por exemplo, um processador de texto, ele tem uma cara que se apresenta para a gente, que corresponde a como se fosse uma página mesmo, uma página que você vai digitar. Então o objetivo de um processador de texto é fazer documentos impressos. O objetivo de um processador de texto, como é o caso do Word e do Writer, é digitar, sejam livros, trabalhos escolares, até uma simples carta. O objetivo é a impressão, o objetivo é fazer você digitar documentos profissionais. Então, eu vou aqui, documentos profissionais. E aí, quando eu digito documentos profissionais, eu posso selecionar documentos profissionais, aumentar o tamanho da fonte, eu posso colocar um negrito, eu posso, por exemplo, colocar um itálico, um sublinhado aqui nessa primeira palavra, trocar a cor da palavra e sucessivamente. Pronto, então, documentos profissionais, processador de texto. Editor de texto é para texto simples, para você digitar sem muito esperar, sem objetivo de criar um documento profissional, certo? Basicamente isso. Vamos lá. Eu tenho aqui o Word. O importante é que todo processador de texto, seja ele o Word que a gente está aqui, eu vou limpar aqui a nossa formatação, pronto. Seja ele o Word, seja ele o Writer, aqui estamos, a gente vai começar do zero, tá, pessoal? Quando eu digo do zero, nós vamos começar realmente conhecendo o básico, tão básico que se você já conhece, já usa no dia a dia, você vai até reclamar, poxa, João, mas está muito simplório. É só o começo. Essa primeira aula aqui é só considerada uma aula de introdução. Se você quer aprender os conceitos que vão te fazer responder boas perguntas, responder de maneira correta nos concursos, então assista essa aula, mesmo se você acha que já sabe o que está escrito aqui, ok? Mesmo se você acha que é repetitivo, assista essa aula, não custa nada para você, é um tempinho, só serão 30 minutos, mas a gente vai introduzir vários dos conceitos que a gente tem aqui, certo? Então, uma das coisas interessantes é que em todo programa de texto existe um componente igual para todos eles, que é esse aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Eu estou aqui no programa de texto e aí eu vou fazer o seguinte. Esse componente aqui, essa barrinha que fica piscando, ela se chama... Aí você vai dizer assim, João, o nome disso é cursor. Não, o nome disso não é cursor, esquece. O nome disso oficial em provas de concurso é ponto de inserção. Ponto de inserção. Por que recebe esse nome? Porque é o nome onde as coisas são inseridas. Então, toda vez que você digita algo, o que você digita aparece no ponto de inserção. Quando você cola um objeto que você copiou, o que você vai colar vai ser colocado dentro, ou vai ser colocado na mesma posição onde está o ponto de inserção. Então, ponto de inserção é o ponto onde as coisas são inseridas, ok? Então, o nome dessa barrinha é ponto de inserção. Eu não preciso me estender muito a ponto de dizer o seguinte, você vai digitando e o ponto de inserção vai sendo o local onde as letras vão aparecendo.
O teste nisso é, eu vou aqui só rapidinho preparar o nosso ambiente, que eu vou aumentar um pouco a letra, que eu acho que está muito pequeno, mas vamos lá, botar a letra 26, certo? Aqui, o ponto de inserção aumentou e eu comecei a digitar e mostrar que, olha só, à medida que, eu vou botar o A vai aparecer onde está o ponto de inserção, à medida, e é A craseado, certo? Que à medida que eu vou digitando, o ponto vai se movendo, ok? A segunda coisa que é necessário que a gente conheça é a ideia de fluxo de texto, certo? Fluxo de texto. O fluxo do texto sempre é o seguinte, e é necessário que você entenda, é necessário que você entenda sobre fluxo de texto pelo seguinte, porque tudo que a gente vai aprender a partir de quebra, tudo se baseia em fluxo de texto. Então, me acompanhe. O que é que você entende por fluxo de texto? O fluxo do texto ele segue a seguinte ordem. A gente lê o nosso texto, e os nossos programas de texto seguem isso. A gente lê o texto da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, o nosso fluxo de texto ele é um zigue-zague. Ele é um zigue-zague que é o seguinte, ele começa aqui na esquerda, ele vai para a direita. Quando não cabe mais, acontece dele retornar. Quando não cabe mais, acontece dele retornar e assim sucessivamente. Então, nós estamos andando sempre da esquerda para a direita, de cima para baixo. Em qualquer programa de texto que você utilize, a menos que você altere esse fluxo, porque é possível, com ferramentas visuais, você alterar esse fluxo, ok? Mas o fluxo do texto é sempre esse. Por isso, à medida que você vai digitando, o texto vai preenchendo o fluxo, preenchendo o espaço possível da esquerda para a direita e descendo. Você viu que isso acontece e eu não precisava explicar de novo, mas lá vou eu porque eu acho importante. Note, essa aula é uma aula introdutória. Essa aula parece chata, essa aula parece repetitiva. Você parece que eu não estou dando nenhuma informação nova para você, mas eu quero organizar a linha de raciocínio para a gente ir para o Word mais prático, ok? Então vamos lá. Se eu note bem, o texto está indo. Se eu começar a digitar, o texto vai para. Ok, veja só. O texto está andando para a direita. Quando o texto não cabe mais naquele espaço lateral, porque nossa página ela tem limites, embora pode ser que, meu Deus, que não há, vejamos, certo? Nossa página tem limites, né? Esse aqui é um limite, começa aqui. Esse aqui é um limite, termina aqui. Então, nossa página ela tem limites. Esses limites são chamados margens. A gente vai trabalhar com as margens depois. Certo? Então, eu tenho margens aqui e eu tenho uma margem aqui também. Margem é tudo isso, todo esse espaço aqui. O que vai acontecer, você já sabe, quando você vai digitando e o texto não cabe naquela linha, chamamos isso aqui de linha, o que é que vai acontecer? A palavra que não coube vai ser jogada para a próxima linha. Então, se eu começar a digitar, o texto vai andar. E olha só, eu vou digitar aqui. O texto vai andar, coube. A palavra andar coube para a direita. A palavra para, a expressão para a direita já foi para a segunda linha. E se o texto não couber na linha, a palavra é jogada para a próxima e o fluxo continua. Pronto. É muito simples. Se uma palavra não coube numa linha, o programa de texto que a gente está usando vai jogar a palavra para a próxima linha e o fluxo vai seguir naquele zigue-zague que a gente está acostumado a ver. Então, o zigue-zague, né? Fazendo isso. Sempre nessa ordem. Desce, direita, desce, direita, desce. Sempre nessa ordem é o fluxo do texto. Ok?
João, que besteira, demorou muito para falar isso. Eu repito, eu quero que você ponha na sua cabeça, que é necessário a gente entender isso. Agora a gente vai partir para um outro conceito, né? O conceito de parágrafo, que é preciso mostrar para você o que é fluxo para poder mostrar para você o que é parágrafo, certo? Então, a gente já sabe, eu não preciso conceituar certas coisas que eu sei que você já conhece, como por exemplo, palavra. O que é uma palavra? Qual é o conceito de palavra? Palavra é um conjunto de caracteres que termina numa pontuação ou num espaço. Então, por exemplo, como é que o nosso programa sabe que digitar é uma palavra? Porque ela termina nessa vírgula. Como é que ela sabe que texto é uma palavra? Porque ela termina nesse espaço aqui. Como é que ela sabe que continua é uma palavra? Porque ela termina nesse ponto. Então, conceito de palavra. Para o nosso programa, o conceito de palavra é um conjunto de caracteres, um conjunto de letras e números, ou números, que termina ou em uma pontuação ou em um espaço. Pronto. Certo? Qual é o conceito de linha? Certo? Qual é o conceito de linha? O conceito de linha é uma única linha horizontal de texto. Então, isso aqui é uma linha. Isso aqui que vai em azul agora é outra linha. Isso aqui é uma terceira linha e assim sucessivamente. Portanto, conceito de linha é uma única linha horizontal de texto. Tá? Qual é o conceito de parágrafo? O conceito de parágrafo que nós vamos ver agora, né? O que é considerado um parágrafo? Um parágrafo é um conjunto de texto que termina onde você deu enter. Exato. Então, o que eu tenho aqui, eu tenho um bloco. Isso aqui tudinho é um bloco de texto, certo? Isso aqui é um parágrafo. O que vai acontecer é, enquanto eu continuar digitando, eu estarei no mesmo parágrafo, certo? Eu vou brincar com vocês agora. Enquanto eu continuar digitando, este será um único parágrafo. Para que eu comece um novo parágrafo, tenho que usar Enter. Ponto. É isso que eu vou fazer agora, ó. Tudo isso que eu fiz até o presente momento é um único parágrafo. Agora, nesse ponto, onde está o ponto de inserção, eu vou apertar Enter. O que aconteceu quando eu apertei Enter? Muita gente tem a seguinte ideia. Quando a gente aperta Enter num programa de texto, a gente pula para a próxima linha. Ou a gente pula para o início da próxima linha. Essa explicação não é válida. Essa explicação não está correta. Quando você aperta Enter, você está indo para o início de um novo parágrafo. Portanto, este é um novo parágrafo. Certo? Note que só se cria parágrafos com Enter. Então, o que é que eu tenho aqui? O que eu tenho aqui é simples. Eu tenho aqui, até esse ponto aqui, ó, isso aqui, eu vou chamar de parágrafo 1. E isso aqui é o meu parágrafo 2. Certo? João, por que é tão importante entender o que é parágrafo? Para muitos efeitos que você vai ter que aplicar durante as questões em prova, para muitos efeitos que vão te perguntar durante as questões em prova, você precisa saber o que é um parágrafo. Por quê? Porque existem efeitos que afetam parágrafos. Então você vai ser mostrada uma foto e aí nessa foto você vai ter que identificar quem é o parágrafo 1, quem é o parágrafo 2, porque senão você vai dizer que o efeito a ser aplicado vai ser aplicado a locais diferentes e você pode perder uma questão por causa disso. Portanto, não brinque com isso. O que é parágrafo? Parágrafo é um bloco de texto que termina onde você deu Enter. Parágrafo é um bloco de texto que termina onde você pressionou Enter, ok? Tranquilo? Então, esse texto que eu tenho aqui, ele tem 2 parágrafos. O mais engraçado
é que ninguém consegue, olhando para aí, dizer se são 2 parágrafos ou não. Mas você faz, espera aí, João. Claro que eu consigo dizer que isso é um parágrafo. Claro que eu consigo dizer onde termina um parágrafo. Veja só, veja se eu não estou errado. Daqui para cá, existe um espaço em branco muito grande. Então, isso significa que nesse ponto aqui, o cara deu um Enter. E se ele deu um Enter aqui, o cursor, o ponto de inserção, veio direto para cá. Então, eu posso afirmar, já que você disse que um parágrafo é um bloco de texto que termina onde eu dei Enter, então eu consigo, olhando para essa imagem, vamos para ela, olhando para essa imagem, eu consigo categoricamente afirmar que aí tem 2 parágrafos. Não, você não consegue. Você só consegue afirmar que aqui tem 2 parágrafos se a foto da sua prova, a foto da sua questão, dissesse isso, ó. Deixa eu mostrar para você. Engraçado que a minha iluminação aqui da minha frente está com um problema, está ficando mais clara, mais escura. Se você notar esse brilho, é por causa disso. Ó, eu vou clicar aqui num botão, na nossa barra de ferramentas, ali na nossa faixa de opções, esse botão aqui, que é chamado de botão mostrar tudo. Ele mostra caracteres invisíveis, como o espaço, por exemplo. Eu vou clicar aqui, você percebe, então, que aparece uma bolinha entre as palavras. Ó, apareceu essa bolinha entre as palavras. De novo, eu vou desligar para você ver. Essa bolinha entre as palavras sumiu, certo? Então, essa bolinha entre as palavras é apenas o indicador do espaço, certo? Portanto, essa bolinha significa espaço. Mas olha só que interessante. Esse símbolo aqui significa Enter. Então, onde esse símbolo aparecer no texto é porque você deu Enter, é porque você pressionou Enter. Se o nosso amigo botãozinho aqui estiver desligado, eu não sei se tem um Enter ali. Entendeu? Uma questão de prova que exija de você uma fotografia, que mostre para você uma fotografia e exija de você que você saiba onde foi dado o Enter, essa questão de prova só pode ser válida se você conseguir ver o Enter. Ok? Então, olhando para isso aqui, agora sim, eu sei categórica e incontestavelmente que foi dado um Enter aqui. Por quê? Porque este símbolo que aqui está é a indicação de que eu pressionei Enter. Isso tanto no Word quanto no Writer. Tudo que eu estou mostrando aqui é igual nos dois. Então, eu não vou ficar mostrando 2 programas que fazem a mesma coisa. Só vou mostrar quando houver diferença. Esse símbolo é normalmente chamado de marca de parágrafo. Marca de parágrafo. Ok? Então, põe na sua cabeça uma coisa. Põe na sua cabeça que quando você dá Enter, o que acontece quando você dá Enter? O que acontece quando você dá Enter é que você passa para a próxima linha? Não. A explicação correta é quando você pressiona a tecla Enter no meio do texto, você está criando uma marca de parágrafo. Você está, ou alguns chamam de criando uma quebra de parágrafo. Tanto faz se o texto diz isso, quebra de parágrafo ou marca de parágrafo, é a mesma coisa. Mas esse símbolo aqui, este símbolo aqui, é o símbolo que visualmente identifica uma marca de parágrafo, ou seja, identifica onde você deu Enter, identifica o local que marca onde existe a separação entre 2 parágrafos. Antes dessa marca é um parágrafo, depois dessa marca é outro parágrafo. Ok? Pronto. Então a gente já sabe o que é parágrafo. Para finalizar a questão de fluxo de texto, para finalizar os conceitos necessários para a gente poder trabalhar com qualquer programa de texto, vamos definir o que é uma frase. Uma frase é um conceito que pode ser cobrado também, certo? Vamos lá. Vamos desligar aqui o nosso amigo, nossa marca de parágrafo. Só um instantinho. Eu vou ligar de novo, certo? Então você percebe o seguinte, né? Se a gente está aqui, eu vou diminuir o zoom, porque talvez diminuindo o zoom a gente consiga enxergar melhor todo o nosso... Pronto, olha só que legal. Eu tenho um texto, certo? Esse texto tem 2 parágrafos, não é? Você consegue perfeitamente identificar que aqui começa o texto e a primeira marca de parágrafo está aqui. Aqui começa o segundo parágrafo e a segunda marca de parágrafo está aqui. Portanto, esse texto aqui tem 2 parágrafos, certo?
Quantas palavras? Só se eu contar. Eu não vou contar quantas palavras tem, né? Mas, na verdade, tem ao todo 64 palavras. E como é que eu sei que tem 64 palavras? Porque aparece aqui no Word, ó. Certo? 64 palavras. Ok, e quantas frases? Olha só, o que é... A gente já sabe o que é uma palavra, já sabe o que é um parágrafo, certo? Uma palavra é um bloco de texto que termina num espaço ou numa pontuação, certo? Um conjunto de caracteres que termina num espaço ou numa pontuação. O que é um parágrafo? É um bloco de texto que termina no Enter, que termina quando você no ponto em que você pressionou Enter. E o que é uma frase? Uma frase é um bloco de texto que termina ou com um ponto, ou com uma exclamação, ou com uma interrogação. Ok? Isso é uma frase. Para o Word, para o Writer, isso é uma frase. Então, terminou com um ponto, terminou com exclamação, terminou com interrogação, é uma frase. Vamos ver quantas frases a gente tem aqui. Eu vou desligar lá o nosso, porque eu vou desligar para a gente conseguir ler, né? Desligar a visualização dos caracteres. Olha só. Eu tenho aqui no meu texto o seguinte. Se eu começar a digitar, o texto vai andar para a direita e se o texto não couber na linha, a palavra é jogada para a próxima e o fluxo continua. Ponto. Isso aqui é uma frase. Então vamos dizer que isso aqui, até esse ponto aqui, isso aqui é a frase 1. Certo? Enquanto eu continuar digitando, este será um único parágrafo. Ponto. Isso aqui é a frase 2. Para que eu comece um novo parágrafo, vírgula, tenho que usar Enter. E aí temos um ponto aqui também. Portanto, isso aqui é a frase 3. O primeiro parágrafo deste texto tem 3 frases. Ok? É muito difícil? Não, né? João, 2 pontos, travessão, ponto e vírgula, não é fim de frase. Não é considerado fim de frase. Ok? Aí você faz, então eu tenho 3 frases. Como é que isso cai na prova? Já caiu na prova sim. É correto afirmar que o primeiro parágrafo do texto mostrado acima possui 3 frases. Então você vai ter que saber se sim ou se não. Mas também vou dizer assim, as perguntas não são tão imbecis quanto essa, então você não tem que se preocupar. As perguntas elas vão fazer você selecionar uma frase, você selecionar um parágrafo. Então, para selecionar uma frase, você tem que saber o que é que vai ser selecionado dessa sua atitude, desse seu ato de selecionar uma frase. Portanto, é necessário identificar frases, parágrafos, palavras, se bem que palavras sempre foi mais fácil, né? Vamos continuar aqui. E aqui nós temos o segundo parágrafo, né? Esse segundo parágrafo, ele tem: este é um novo parágrafo, ponto. Isso aqui é a frase 1 do parágrafo 2. Note que só se cria parágrafos com Enter, ponto. Isso aqui é a frase 2. Ok? Portanto, esse segundo parágrafo tem 2 frases. Um detalhe é que, por exemplo, eu posso escrever um parágrafo, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí eu dei um Enter aqui. Aí eu continuei digitando, não sei o que, não sei o que, não sei o que, ponto. Note, eu não dei um ponto antes desse Enter. Eu não dei um ponto antes desse Enter. Ah, então que se eu não dei um ponto antes desse Enter, então quer dizer que isso aqui e isso aqui são uma frase só. Não. As frases, elas estão contidas nos parágrafos. As frases estão contidas nos parágrafos. Quer dizer, uma frase ela não pode pertencer a parte de um parágrafo e a parte do outro. Tá? Então, assim, é como se você me dissesse que, por exemplo, o estado de São Paulo, ele pertence ao Brasil e à Argentina. Parte do estado de São Paulo pertence ao Brasil e à Argentina. Não, o estado do Paraná pertence ao Brasil e à Argentina. Não, não, certo? O Paraná está totalmente contido no Brasil. Então, isso aqui é uma frase.
Mesmo que eu não tenha usado ponto aqui, o fato de eu ter interrompido o parágrafo faz com que eu interrompa todas as frases do parágrafo. Portanto, se alguma armadilha dessa cair, claro que nunca caiu até agora, mas se uma armadilha dessa cair em prova, você não vai cair, não vai errar isso, tá? Portanto, não esquece o que é uma palavra, um conjunto de caracteres que termina num espaço ou numa pontuação. O que é uma frase, um conjunto de caracteres que termina necessariamente ou com um ponto, ou com uma interrogação, ou com uma exclamação. Certo? E o que é um parágrafo? É um conjunto de caracteres maior, um conjunto de caracteres que termina onde você inseriu uma marca de parágrafo, ou seja, um enter. Portanto, palavra, frase, parágrafo. Ok? Com isso, a gente finaliza a aula de fluxo de texto, a aula introdutória sobre programas de texto, você com o conhecimento necessário para isso. Na nossa próxima aula, a gente vai ver a interface dos programas, a gente vai ver como os programas se apresentam para a gente e não vamos tentar cair em armadilhas nenhuma das próximas provas que você enfrentar Word e Writer, ok? Um abraço, fica com Deus, até a nossa próxima aula, nossa segunda aula de texto.